e os sarou e os livrou das suas aflições. Pai, é impossível vivermos sem esta palavra. Usa o teu servo para a honra e glória do teu nome, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Desde quinta-feira passada, meus dias já não são mais os mesmos. Minhas noites também. Nasceu nosso filho, Ian, aquele que é agraciado por Deus, maravilha de Deus. Tivemos uma complicação, nasceu em paz, conforme Deus havia prometido, tudo saudável, mas tivemos uma complicação. Tivemos que retornar com ele ao hospital, está internado, mas coisa simples teve uma dificuldade de defecar, e aí a bilirrubina ficou alterada e teve que retornar para o hospital. Mas graças a Deus, por tudo isso, mas foram algumas noites sem dormir. Difícil demais, muito complicado. Guri, irmãos, eu não estou acostumado com menino parece para mim era mais fácil, mas guri tem uma garganta que dá licença. Ainda bem que a Nohane tem sido paciente e Deus tem dado graças. Nossa palavra desta manhã, a palavra desta manhã está naquele versículo, naquele capítulo que algumas pessoas, ao abrir a Bíblia, caem automaticamente nele. E se cair automaticamente nele, você tem que dizer misericórdia, Senhor. Porque aquele capítulo que chamamos capítulo, e Salmos que não se define em capítulos, mas chega nas umas casas, você chega, ele está aberto, passa ali 24 horas aberto nesse livro, nessa parte do livro, que é o 71. Aquele que se refugia em Deus, aquele que aprende o caminho no refúgio de Deus, ele é guardado no dia da adversidade. Mas para nós sermos guardados por Deus, nós temos que saber o caminho. Nós temos que saber aonde Ele habita. Porque muitas vezes, nós na nossa dificuldade, nos nossos problemas de casamento, problemas financeiros, problemas de relacionamento profissional, aquele sentimento de incapacidade, aquele sentimento de tristeza, de depressão, nos abate e nós não sabemos, às vezes, para onde ir. Às vezes nós estamos com a vida tudo bem, tudo tranquilo, e de repente, do nada, surge aquele colega, aquela pessoa nos fazendo uma proposta de negócio, aquele negócio que tudo planejado, vai estar tudo certo, e você acredita naquilo, você apresentado a você um belo plano de negócios, e você com capital, com a condição ideal para fazer um investimento, você acredita naquilo e de repente você descobre que era uma furada. E aí a angústia nos abate, e principalmente aos homens, nós sabemos quantas noites às vezes ficamos em silêncio acordados para não despertar, não acordar nossa companheira, e ali nós choramos, porque no dia seguinte, nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que nós decidimos. E aí nós não temos para onde ir, então nós temos que ir para o refúgio. Mas nós temos que saber onde é esse refúgio. Porque aberta a Bíblia, ela sempre fica, Salmo 91, e ele vai dizer que Deus tem uma morada, que Deus tem um lugar de habitação. E o salmista vai dizer que o lugar da habitação de Deus é um refúgio. O lugar da habitação de Deus é uma fortaleza. Mas como que nós podemos acessar esse refúgio? Como nós podemos acessar essa fortaleza? Esta é a parte mais importante, e por isso que Deus nos traz aqui dia após dia, e cada dia que estamos neste lugar, Deus indo descortinando os nossos olhos, para que nós consigamos entender qual é o caminho, qual é a direção. Porque na hora da angústia, na hora do desespero, nós precisamos desse refúgio. Às vezes nós precisamos ir para o nosso quarto, às vezes para o carro, às vezes para o banheiro.
nós precisamos entrar nesse refúgio. Ora, se Deus habita no refúgio, se Deus habita em uma fortaleza, é o banheiro que eu encontro refúgio, é no banheiro ou no meu quarto que eu encontro? Não, não é nesses lugares. Porque esses lugares apenas são lugares que nós reservamos para entrar nesse refúgio. Porque um dia Isaías, ele ainda é jovem, ainda nem profeta, nem tinha sido ungido profeta, aí morreu o seu primo. No ano que morreu o seu primo, ele vai para o templo, como de costume, com a sua família, todo o tempo frequentando, cantando ali no templo. Mas naquele dia, foi um dia especial para ele. Aquele dia, a oração da madrugada foi diferente para ele. Foi especial, algo aconteceu naquele dia que ele não esperava. Muitas vezes acontece conosco dessa forma, dia após dia, porque nós vamos entrando na oração, buscando a Deus, um dia, uma vez por semana, e de repente nós mudamos para 2 vezes a semana, e daqui a pouco nós estamos tão empenhados nessa busca que passamos a vir todos os dias da semana e nem percebemos. O propósito que havíamos feito era apenas de um dia, mas de repente nós estamos todos os dias na oração, buscando, e nós não percebemos. Isaías aconteceu isso com ele, todos sempre indo com a sua família ao templo, mas naquele dia foi um dia especial, foi um dia diferente, porque de repente o céu se abriu para ele, o céu se abriu, e ele desesperado com aquela visão, ele teve uma visão e ficou desesperado com aquela visão, porque não tinha experiência, a experiência que ele tinha com Deus não era naquele nível, e ele entrou em desespero. E aí, no seu desespero, ele começa a clamar. No ano que morreu o rei Uzias, eu subi ao templo, como de costume. Mas naquele dia, eu vi o Senhor. E ao ver o Senhor, eu comecei a tremer, porque eu vi os seus querubins ao seu lado. Os anjos, os querubins com 6 asas cada um, e eles voavam e circuncidavam o templo, o altar, o grande trono de Deus. É uma visão tremenda, uma visão terrível que eu vi. E eu achei que ia morrer, porque eu estava vendo a habitação de Deus. Olha, a visão que Isaías teve, a habitação de Deus. Ele viu a habitação de Deus. E ele diz, olha, eu sou um pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, porque eu estou vendo o santo. E habito no meio de uma geração também de lábios impuros, endurecida. Eu vou morrer, não tenho como sobreviver, não há como passar por essa experiência e viver. E aí Deus ordena a um querubim, diz, vai lá, pega Atenas, pega aqui a brasa que está no altar, nesse altar, e vai lá e coloca na boca dele. Olha a mudança que vai acontecer agora. O querubim foi lá, pegou Atenas, pegou a brasa e colocou nos lábios de Isaías. E naquele momento, ele ouviu Deus. Sabe aquele dia que você entra na oração, como se fosse um dia comum, um dia qualquer, nas suas angústias, nas suas tribulações, mas naquele dia, Deus resolve abrir para você a visão do eterno. E você, na visão do eterno, você consegue enxergar a sua natureza. Eis que Isaías fez, a natureza dele, ele chegou a natureza e diz, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Por mais que eu cumpra todas as ordenanças, por mais que eu cumpra tudo o que foi ordenado, mesmo assim, na presença do eterno, eu sou um pecador. Eu não vou sobreviver. Mas aí veio a palavra de Deus, vai lá e pega, Atenas, queima e põe na sua boca. E quando colocou na sua boca, ele ouviu Deus. Deus diz, olha, quem pode ir? Quem pode fazer o trabalho? Quem pode evangelizar? Ele respondeu prontamente, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O eterno, o caminho entrado, e conheceu a habitação de Deus. E a partir dali, nós temos todo o estudo do profeta Isaías, se tornou o maior profeta do Antigo Testamento, messiânico. Ele vai dizer sobre o nascimento, a vida de Jesus. Porque agora ele teve a entrada e a sua vida não foi mais a mesma. Porque aquele que entra na habitação do Altíssimo não tem mais a vida comum. Ele vive o extraordinário de Deus. Olha Moisés. Moisés ficou lá quantos anos viveu com o faraó, com o filho de faraó, da filha de Faraó,
viveu até que um dia aconteceu um fato, ele teve que fugir, e um dia, depois de 40 anos, se não me engano, 40 anos no deserto, ele pega e aparece, Deus se apresenta a ele, e ele fica assustado, porque apresentou-se a ele diante de uma sarça ardente. Não era sarça, não era. E Deus diz a ele: tira a sandália de teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Ele não era a sarça, não era o deserto que era santo, mas a presença de Deus que era santo. Por isso que quando esse templo foi consagrado a Deus, o trabalho, lá no início, foi feita uma oração aqui no terreno, que era um buraco, e teve que aqui foi muitas cargas de aterro aqui, e quando alguém teve a visão do Eterno e diz aqui, vou consagrar esse lugar a Deus, vou separar para Deus, esse lugar, esse templo, essa construção não é nada, mas o local sim, o lugar de culto a Deus, é o santo lugar, é o lugar que nós cultuamos a Deus, o lugar que Deus se manifesta a nós. Então foi consagrado. Os bancos não são nada, mas foram consagrados, foram dedicados a Deus. Então Deus honra este lugar, este trabalho. Deus honra. Deus honra. Então Moisés depois manda Moisés subir no monte Sinai. Então Moisés sobe o monte, passa ali vários dias no monte, e quando estava descendo, Deus falando com ele cara a cara, o povo não podia ver Moisés, porque ele viu a habitação de Deus, ele viu a face de Deus, não viu a face em si, porque Deus: vou passar, Moisés, por ti, e vou colocar minha mão, e você vai ver as costas. Mas quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. E então ele teve que colocar um véu, porque as pessoas não podiam olhar para o seu rosto. Mas quando ele entrava na sua tenda, o véu era tirado. Por que era tirado? Porque a comunhão, a intimidade que ele tinha com Deus não precisava de véu, não necessitava disso, porque ele tinha encontrado a visão do Eterno, de Deus, visto Deus. Esta é uma visão que nós devemos buscar, a visão daquela comunicação permanente com Deus, porque o Espírito Santo que em nós habita, ele nos leva a essa morada de Deus. Você sabia disso? Que você, quando você dobra o seu joelho, ou qualquer posição que você estiver, mas que você se coloca com o coração na tua oração, com a alma, com o teu sentimento na oração, você começa a entrar na morada de Deus. E quando você começa a você entra nessa morada, o tempo para. O tempo para. Mas você não entende por que parou. Às vezes você diz: nossa, eu não orava antes 2, 3 minutos, hoje eu estou orando 1 hora por dia, eu estou querendo oração cada vez mais. As pessoas vão dizer, para olhar para você: nossa, agora para você tudo é oração, tudo é Deus, tudo é igreja, tudo. E você não percebe disso, não se apercebeu dessa mudança. Porque quando você entra na presença de Deus, o tempo para. Porque Deus é o Senhor do tempo. Você não percebe. E a presença dele vai passando, e você vai falando, e você vai conversando. Daqui a pouco você está tendo aquela impressão de que você estava com alguém ao seu lado. Você estava tendo esse alguém ao seu lado. Não compreende às vezes, fica sem entender. Era a presença de Deus. Porque você conseguiu entrar na morada de Deus. E por isso que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o que vai acontecer? Aquele que habita nesse esconderijo é guardado. Ontem foi de alguém deu testemunho ontem, meio-dia, de que foi dada uma profecia a ele e que seria guardado. Alguma coisa do carro atravessou, teve que frear bruscamente e quase correu um acidente. Aquele que confia no Senhor, ele é guardado, ele é protegido. Muitas coisas estão acontecendo e você não sabe. Muitas coisas estão acontecendo e você não sabe. Mas Deus está cuidando, porque Deus tem a ciência, a onisciência, o conhecimento de tudo, individualmente. O salmista vai dizer que nenhum fio do meu cabelo, dos cabelos da minha cabeça cai, sem que seja do conhecimento dele. Não é, ele conhece tudo, ele conhece o meu andar, ele conhece o meu por onde eu passo, ele conhece o meu pensamento, ele conhece aquilo que vai na minha mente. Por isso que não há nada oculto a ele. E se quando eu começo a entender isso, que não há nada oculto a ele, por que eu quero esconder? Não é necessidade de esconder mais? Preciso esconder alguma coisa? Se ele tem ciência disso, ele tem conhecimento de tudo.
Não preciso esconder mais. Então, quando eu entendo isso, eu passo a me abrir mais a Ele. E começo a revelar a Ele parte da minha vida, que é oculta a todas as pessoas à minha volta, e a Ele não é mais, porque a Ele eu chego a Ele e digo: Senhor, aqui está a minha vida, eu sou esta pessoa. Não há nada diferente, Senhor, porque eu sou esta pessoa de fato. E o profeta Isaías vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros, porque ele disse, foi revelado o que ele era, ele conseguiu compreender o que ele era. Ele diz: eu sou um pecador, eu sou um homem que não mereço e vou morrer, porque eu estou vendo a tua glória. Então, quando nós chegamos à presença do Altíssimo, nós chegamos na morada do Altíssimo, nós abrimos o nosso coração sem reservas. Nós abrimos, nos derretemos a Ele e choramos, e às vezes a pessoa não entende porque choramos tanto. Por quê? Porque somos tocados por essa glória, por essa majestade, porque estamos na presença dEle. Então, quando eu estou na presença dEle, eu estou guardado. Então, os problemas que estão à minha volta, aquilo que está à minha volta, já não me importa mais. Não me importa mais. Por que não me importa mais? Porque já não me amedrontam. Porque nós padecemos de ansiedade, nós padecemos de medo, porque nós temos medo daquilo que não conhecemos. Nós temos medo do que vamos fazer, do que vai acontecer amanhã, como nós vamos honrar os nossos compromissos amanhã. Nós temos medo do que está acontecendo no nosso filho, quando nós não estamos vendo. Nós temos medo. E esse medo, às vezes, nos bloqueia, traz um bloqueio à nossa vida. Mas quando estamos na presença, na morada de Deus, nosso coração se abre e os medos vão embora. Sabe que é no momento que o seu medo vai embora? E você se adquire uma segurança de Pedro. Pedro, sou eu mesmo, Pedro, pode vir aqui até mim. E Pedro, naquela coragem, naquela segurança de que era Deus que estava ordenando para ele, ele se joga no mar, ele se pisa na água do lago e começa a caminhar, porque ele tinha uma segurança, o medo tinha ido embora. Porque a fé é a certeza, a segurança. A fé não aceita medo. Porque você pede para o teu filho com 2 anos de idade, 1 ano de idade, você pede a ele, coloca ele numa escadaria dessa, se você colocá-lo lá em cima e falar: filho, pode se jogar, sabe o que ele faz? Ele se joga. Mas ele se joga porque ele é uma criança? Apenas porque ele se joga, porque ele confia. Ele confia. Ele se joga porque ele sabe que quem está embaixo ali é o pai ou a mãe dele, e ele pode confiar. Porque aquele que conhece a morada de Deus se joga, não tem medo. Porque Deus diz: vai acontecer. Ele acredita, ele confia, vai acontecer. Não é no meu tempo, nem do meu jeito, mas no jeito de Deus, porque eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele não é homem, nem filho do homem. Ele diz que Ele é o homem ou filho do homem, para que minta. Ele fala a verdade, não tem meio termo com Ele. Então, quando eu compreendo isto, eu começo então a experimentar a segurança de habitar na casa de Deus, na morada de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Vai descansar. Está caindo a casa, está caindo tudo, mas quando ele entra na casa de Deus, na morada de Deus, ele descansa, ele dorme, não é assim? Ele dorme, né? Alguns irmãos levam isso literalmente. Às vezes tem uma pessoa do meu lado, ele está aguentando o sono, ele joelhou e começou assim, eu percebi que ele estava dormindo. Isso é segurança, irmão, isso é sono. Aí eu cutuquei ele acordou e falou assim: eu estava roncando. Tem pessoas que levam isso literalmente, mas o descansar, irmãos, é aquela tranquilidade, aquela harmonia de alma. E você olha a casa bagunçada, no sentido de as coisas estarem fora do lugar, e você olha para tudo aquilo e vê, Deus vai começar a agir, Deus vai começar a colocar no lugar certinho, vai colocar tudo no lugar, e a coisa começa a acontecer, essa segurança. Então você não sai desesperado, não sai atropelando as pessoas. Às vezes nós falamos as coisas, nós não compreendemos, nós amaldiçoamos as pessoas sem entender, porque nosso desespero, nossa insegurança nos faz isso. Quando diz: por que você não fez? Deveria ter feito.
deveria ser assim, e fez o contrário. E às vezes nós não compreendemos. Deus disse para mim, Deus disse assim, disse para Nohane, olha, vai nascer e tudo seguro, tudo em paz, não vai ter complicação nenhuma. E de repente me encontro tendo que correr para o médico, levar para o médico. E eu me perguntando, Senhor, a tua palavra diz que seria tudo em paz, seria tudo normal, Senhor. E Senhor, então vou em paz, vou para casa, vai ficar no hospital, a mãe cuidando, mas eu estou em paz, vamos ficar em paz. Porque se Deus disse, Ele vai cumprir. E não é essa circunstância que vai mudar a minha confiança nele. Já viu? Crente circunstancial, aquele crente que confia quando vê. Quando vê, ele crê, ele diz, olha, Deus disse para mim e aconteceu. Mas antes de acontecer, ele estava lá se resmungando e vai dar problema, e vai dar zebra, e vai dar errado, e vai dar errado. Mas quando ele vê, diz, nossa, Deus é poderoso e faz. Aquele que está na habitação de Deus, na morada de Deus, ele olha para a circunstância adversa. É como Pedro fundando, Senhor, estou morrendo, estou caindo. Pedro, dá a tua mão, Pedro. Pedro estende a mão e levanta a mão. Pedro, Jesus estava com a mão estendida, levanta Pedro e eles voltam para o barco. Nos fala a distância que eles estavam no barco, mas ele volta para o barco. É são e sal. Ninguém fala ali que teve que fazer respiração boca a boca para retirar água do pulmão. Ninguém fala disso, porque Jesus estava ali. Você não vai afogar, você não vai morrer afogado. Pode ser até que a tempestade esteja além daquilo que você olha e você consegue enxergar a solução. Mas você não vai morrer afogado. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E aí depois, porque, sabe por que é isso? Sabe por que esse aprendizado? Porque direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Eu vou dizer, sabe por quê? As experiências da minha vida vão me dar segurança para dizer, direi do Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor. Sabe por que Tu és meu Deus? Porque nas circunstâncias da minha vida, Tu sempre estivesses presente. Tu sempre estivesses me socorrendo, sempre estivesses cuidando de tudo, até do meu vestir Ele cuida. Sabe? Estava passando uma dificuldade, dinheiro, e as coisas foram apertando. De repente um amigo me liga, olha, eu trabalho com um patrão, ele está dando tudo que tem, isso aqui, perdeu. E falei, rapaz, a amigo perguntou, pensei que você não aceitou. Rapaz, traz aí que é bênção de Deus, né? Como diz o bênção de Deus. Rapaz, esse amigo me trouxe roupa, só coisa de primeira, de marca mesmo, só coisa marca. E, irmãos, eu passei quase 2 anos vestindo as roupas dessa pessoa. Ainda dei para as outras, ainda doei ainda um monte de coisa. Eu até do vestimento. Eu cuido até do vestimento. Aí Jesus vai dizer, olha para tudo isso, olha para o passarinho, ele não planta, não seca, ele não faz nada, mas Deus nunca deixou mesmo morrer de fome. Olha para os lírios do campo, olha para isso, olha para aquela flor que nasce de manhã, ela aparece lá, coisa mais linda aqui, das visões, das imagens que se tem do deserto, quando ele floreia, das flores, é coisa mais linda, aquelas fotos que nós vemos, e tem alguns irmãos que vão ter o privilégio de conhecer isso pessoalmente, mas nós vemos pelas fotos aquelas coisas mais lindas. Aí Jesus vem dizer, olha, de manhã está a coisa mais linda, mas à tarde morreu, virou cinza. Se Deus, se nem Salomão, com toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, se vestiu como um deles, e se Deus cuida de tudo isso, Ele não vai cuidar de você, que é filho dele? Ele cuida nos detalhes, até aquela conversa que está acontecendo numa sala fechada, que você não está presente e não teria conhecimento nenhum, o Espírito Santo de Deus está lá, mudando a tua sorte, mudando o teu destino. E você está aqui, aí Deus fala assim, olha, aquele processo que está assim, hoje vai ter uma interferência, você não está lá, você não tem autoridade, você não tem poder para estar lá, mas Deus está lá, cuidando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é o quê? A minha fortaleza, Ele é o meu refúgio. Porque na hora da angústia, na hora do desespero, sabe para onde eu vou? Para o refúgio. Quando criança, não sei se tem essa memória, quando sabia que ia apanhar em casa, o que ele fazia? Corria, se escondia em algum lugar para não ser encontrado.
Mas sabe o que essa criança faz? Essa criança nunca correu para fora dos limites da sua casa. Percebeu isso? Já percebeu no seu filho? Seu filho nunca corre para a casa do vizinho para se esconder de você quando vai passar para uma correção. Ele sempre esconde dentro de casa, dentro de um objeto, de um guarda-roupa, algum lugar ele acha para esconder, porque ele se sente ali seguro. Quando Satanás, o inimigo das nossas almas, está atrás para perseguir e querendo te pegar, querendo destruir, porque ele vem com tudo, o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, ele vem com tudo. Sabe o melhor lugar para se esconder? Em Deus, nos braços do Pai. Não tem coisa melhor, esconder nos braços do Pai, porque ali você pode até tremer às vezes de medo, de preocupação, mas Ele vai te acalmar, Ele vai te dar paz, aquela segurança, e vai dizer para você, filho, você está guardado. Eu já disse que em você nenhum mal te atingirá, nenhum mal chegará à tua tenda, nem praga algum chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai tremer, vai balançar, vai parecer que vai cair, vai para um lado. Irmãos, fiz uma cobertura muito longa, chamado balanço. Tem um balanço mecânico da estrutura, e esse balanço, irmãos, quando vem o vento, ele faz assim, a ponta da estrutura faz e parece, e meu coração já chega e fica orando, Senhor, segura essa estrutura, Senhor, segura. Mas aí passa a tempestade, ela está firme ali, você passa lá, você olha assim, nossa, isso aí usou um aço 11, espessura de um aço 11, com a chapa grossa, isso aí é firme. Mas quando vem o vento, irmãos, ela sempre faz isso, ó, balança. Mas passou o vento, ela fica ali firme, não cai, não fica nem morrer. E assim é a nossa vida, tem horas, irmãos, parece que nós vamos cair, mas passa a tempestade. E quando passa a tempestade, você está firme como as árvores do deserto. Ela balança, o vento vem, bate nela, ela vai lá embaixo, emborca, mas volta. Às vezes sai curvado da batalha, às vezes sai doído, mas ela está ali viva, ela está plena, e daqui a pouco ela volta a dar o seu resplendor. Assim é aquele que no esconderijo do Altíssimo. E qual é esse caminho, irmãos? Como que eu chego nesse caminho? O próprio salmista vai dizer no Salmo 91, 14, vai dizer o seguinte: pois como que eu chego, como eu conheço o caminho da morada de Deus, como que eu vou chegar nessa morada? Eu preciso chegar lá, eu preciso entrar lá, eu preciso conhecer como chegar lá. Aí Jesus diz, como que eu vou chegar? Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, vem ao Pai, que o Pai está lá, mas ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Primeiro caminho que eu encontro, por Jesus. Eu preciso ter Jesus. Porque depois de ter Jesus na minha vida, o que eu tenho? O Espírito Santo, que foi dado, o penhor de Deus. Nossa vida, Ele nos dá o Espírito Santo, e agora eu, com o Espírito Santo na minha vida, eu passo a conhecer as verdades de Deus. E as verdades de Deus não apenas o livro, porque o livro é apenas letra morta, mas ela passa a ter vida, ela passa a ter aquele entendimento, aquela compreensão da onde Deus está, como chegar até Deus. E aqui o salmista no 14 vai dizer o seguinte: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Preciso o quê? Amar a Deus. Eu preciso me entregar a Ele, para que eu possa chegar no caminho dEle, para que eu possa chegar na morada dEle. Mas antes de me entregar a Ele, Ele precisa me conhecer também. Você pode dizer que conheceis um ao outro, mas me conheceis a mim, o homem que veio enviado por Deus. Tem que conhecer a mim. Então, Deus precisa conhecer, Deus precisa estar em mim, para que eu possa ter acesso à morada dEle. Ele precisa estar em mim. E como que eu faço para que Ele esteja em mim? A palavra. Eu preciso ter a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela limpa, ela purifica, ela vai fazendo o trabalho pelo Espírito Santo, vai modificando o meu entendimento, a minha compreensão. Então agora, quando eu começo a ter esse entendimento, essa compreensão, eu começo a acessar então a morada de Deus. E quando eu tenho, e pela palavra então, eu vejo a resposta. Ontem foi ministrado, foi dito aqui,
o irmão Jonas falou, e pastor deu uma complementada. Então eu vou acessar pela palavra de Deus, o conhecimento de Deus, revelado a mim pela palavra. Deus é revelado a mim pela sua palavra. E quando Ele se revela a mim pela sua palavra, eu tenho segurança, porque Ele cumpre o que disse. Porque toda a história da Bíblia, toda a história dos personagens da Bíblia, todos eles tiveram uma convicção de que Deus honrou tudo aquilo que havia dito. Tudo. Então ele vai dizer, olha, eu, porque me amou, porque me conhece, tem que conhecer a Deus, eu também o lavarei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque aquele que conhece o nome de Deus, ele sabe usar. Sabia? Quem conhece o nome de Deus sabe usar. Por isso que o nome de Deus em vão é um perigo. Mas aquele que conhece o nome de Deus, ele sabe usar o nome de Deus. Porque ele clama a mim. Como que eu clamo? Senhor, meu Deus, eis-me aqui. Clama a mim, responder-te-ei. Vou mostrar a você. Ele diz, olha, e eu vou te mostrar um caminho, uma direção. E aí você está na sua casa, você está ali preocupado e não sabe o que fazer. De repente, algum pensamento vem à mente, e esse pensamento você já sai com ele. Você pega o seu telefone e liga para uma pessoa, e essa pessoa te dá uma resposta imediata, dizendo, não, deixa que eu resolvo. Você não sabia. Você às vezes pode não entender, mas Deus te dando uma estratégia. Porque você, ao invés de entrar no desespero, sair feito louco, e ligando para um para o outro, pedindo, que tem pessoas que entram em desespero e começam a importunar as outras pessoas. Importunar. Essa é uma palavra forte. Tome cuidado, para não ser um importunador, para não ser aquela pessoa que chega e fica batendo no lugar errado. Porque precisa conhecer a Deus, e Deus vai te levar à pessoa certa. Deus vai te levar ao lugar certo. Deus vai te mostrar o caminho certo. Porque quando Ele te levar ao caminho certo, a pessoa certa, a pessoa mesmo vai oferecer a você. E você, depois que passar tudo, você vai olhar e vai pensar, poxa vida, como é que foi isto? E tem uma pessoa que hoje é meu grande amigo, que eu nem atendia o telefone dele, nem atendia, porque tudo que eu ouvia sobre ele era negativo, mas nem atendia. Um dia ele me ligou, eu resolvi atender, resolvi dar atenção a ele, e com isso Deus abriu uma porta tão grande, irmãos, tão grande, que eu precisava, aquela porta que eu precisava estava ali. E Deus já havia falado por meio do profeta o que aconteceria, eu não estava entendendo. Até que um dia, chegando em casa, o Espírito Santo me fez lembrar da palavra. Por isso que devemos guardar tudo que você ouve de Deus. Tem uma irmã aqui que anota, eu vejo ela sempre anotando as coisas. Anote. Se Deus der uma palavra para você, anote. Porque amanhã você vai voltar. Senhor, eu tenho a tua palavra, Senhor. Então, aquela pessoa se tornou um grande amigo e um braço direito. O que eu precisei dele, ele sempre estendeu a mão. Um dia eu pensei, nossa, esse homem é um amigo, nossa, o que é isso, né? Aí o Espírito Santo me levou, para. Sabe por que ele é assim? Sabe por quê? Porque eu abri o coração dele e eu levei para te abençoar. É assim. Aquele que conhece a Deus, ele pode ficar aflito, pode ficar, a vida não é tão simples, mas uma coisa acontece, ele tem certeza de que na hora certa Deus vai responder, porque vai colocá-lo e vai ouvi-lo e vai respondê-lo, e ele vai ter solução da sua dificuldade, do seu problema, porque agora ele conhece o acesso à morada do Altíssimo. Ele conhece. Você sabe, quando você está passando dificuldade, você já conhece a morada do Altíssimo, o acesso. Você corre para a oração da madrugada, a oração do meio-dia, e passa aqui na batalha tremenda, não é assim? E batalha, e ora, e busca. Daqui a pouco Deus vem com a alegria, vem com a palavra, e te revela a palavra, te dá entendimento, melhora a tua vida, melhora tudo, melhora o teu relacionamento, melhora, e você então, você sabe como entrar. Você somente não se apercebeu? Você não se apercebeu? Não é a igreja Ubatã que é a entrada da morada do Altíssimo.
é o Altíssimo que está aqui e que ao vir aqui você encontra, você fala com Ele. Ah, mas só está aqui? Não, está em todos os lugares, Ele é Deus, mas aqui você tem uma intimidade com Ele, uma intimidade diferente. E Deus, Ele tem dia que Ele resolve falar com você e fala com você e te convence e te mostra o que Ele faz por você. E nesse dia você sai daqui tão alegre, tão convicto de que tudo vai ficar bem. Então você sabe um caminho para morar do Altíssimo. Oração. A oração é o caminho. Porque quando estamos na oração, nós entramos no santo lugar. Nós entramos, e quando entramos, o Espírito Santo nos leva lá. E quando estamos lá, nós não queremos sair. Nós não queremos sair. Nós queremos permanecer. E por isso que às vezes termina o culto aqui, tem muitos irmãos que continuam aqui e ficam às vezes alguns minutos, horas aqui, ainda porque permanece ainda na atmosfera do céu. O culto é uma entrada no céu, é uma porta no céu. E você, quando você entra lá, você não quer sair de lá. Então o Isaías, ele vai dizer o quê? Senhor, eis-me aqui, Senhor, agora eu estou pronto. Agora eu estou preparado para fazer tua obra, então pode vir. Agora eu vou enfrentar tudo que eu tinha medo, vou enfrentar todos os meus medos, porque agora eu estou purificado e agora eu vi o santo lugar. Eu vi a morada de Deus, o grande trono de Deus, que rodava. Eu vi o trono de Deus, então agora eu me sinto preparado para enfrentar as dificuldades do meu dia, as dificuldades da minha vida, porque estou conseguindo entrar, acessar a morada do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia, irmãos. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos ao Senhor.